Você já se perguntou como um simples gesto de humanidade pode transformar vidas inteiras? Esta é a história de Dona Luzia, uma mulher simples que chegou ao hospital mais caro da cidade com dores no peito, mas sem dinheiro para pagar. O que aconteceu a seguir vai te emocionar até as lágrimas e te fazer acreditar novamente na bondade humana. Já deixe o seu gostei e se inscreva no canal para nos apoiar. É um simples gesto para você, mas significa demais para nós. Era uma manhã cinzenta de terça-feira, quando Dona Luzia desceu do ônibus na parada em frente ao Hospital São Vicente, o mais renomado da região metropolitana. Aos 67 anos, ela carregava nas mãos trêmulas um envelope amarelado com alguns documentos, e na expressão, uma mistura de dor física e esperança que só quem já passou por muito sofrimento consegue entender. A dor no peito havia começado 3 dias antes, durante a madrugada. Era uma pressão constante, como se alguém estivesse apertando seu coração com força. Dona Luzia tentou relevar, como sempre fazia. Afinal, uma vida inteira limpando casas e cuidando dos filhos sozinha a havia ensinado a engolir a dor e seguir em frente. Mas desta vez era diferente. A dor irradiava pelo braço esquerdo, subia pelo pescoço e a falta de ar a deixava assustada. Seu filho caçula, Carlos, havia insistido para que ela procurasse ajuda médica. "Mãe, a senhora não pode ficar assim. Vamos ao hospital", disse ele preocupado. Mas Dona Luzia sabia da realidade. Não tinha plano de saúde e os hospitais particulares eram caros demais para pessoas como ela. O Sistema Único de Saúde estava sempre lotado, com filas intermináveis. Mesmo assim, Carlos havia pesquisado e descoberto que o Hospital São Vicente atendia emergências independentemente de plano de saúde. Pelo menos era o que dizia no site. Vestindo seu melhor vestido, um azul marinho que guardava para ocasiões especiais, e com os cabelos grisalhos presos em um coque simples, Dona Luzia atravessou a porta giratória do hospital. O ambiente a impressionou imediatamente. Piso de mármore reluzente, paredes de vidro que permitiam a entrada de luz natural, plantas ornamentais estrategicamente posicionadas e um cheiro suave de limpeza hospitalar misturado com algo que lembrava flores. A recepção era ampla, com balcões modernos de granito branco e funcionárias impecavelmente uniformizadas. Dona Luzia se aproximou, pisando devagar no piso escorregadio, sentindo-se pequena naquele ambiente de luxo. Atrás dela, executivos de terno conversavam ao telefone. Senhoras elegantes folheavam revistas enquanto esperavam, e tudo parecia funcionar com a precisão de um relógio suíço. "Bom dia", disse Dona Luzia para a recepcionista, uma jovem de cabelos loiros, perfeitamente escovados e maquiagem impecável. "Estou sentindo dores muito fortes no peito e precisava de ajuda médica." A recepcionista, que usava uma etiqueta com o nome Priscila, levantou os olhos do computador com uma expressão que rapidamente mudou de neutra para ligeiramente impaciente. Seus olhos percorreram Dona Luzia de cima a baixo, notando o vestido simples, a bolsa de couro sintético já desgastada pelo tempo e os sapatos confortáveis, mas claramente antigos. "A senhora tem plano de saúde?", perguntou Priscila, com um tom que já indicava que conhecia a resposta. "Não, minha filha, mas ouvi dizer que vocês atendem emergências", respondeu Dona Luzia, sua voz carregada de esperança e uma ponta de nervosismo. Priscila suspirou visivelmente, como se aquela conversa fosse um inconveniente em sua rotina. "Olha, senhora, este é um hospital particular. A gente só atende quem tem convênio ou pode pagar à vista. A senhora deveria procurar o postinho de saúde do bairro ou o hospital público." "Mas eu posso pagar", disse Dona Luzia, abrindo a bolsa e mostrando algumas notas amassadas. "Tenho aqui R$ 300 que juntei para emergências." "Não é o suficiente?" A pergunta ecoou no ambiente e algumas pessoas próximas começaram a prestar atenção na conversa. Priscila riu de forma discreta, mas audível o suficiente para que Dona Luzia percebesse o desdém.
R$ 300, senhora. Só a consulta com cardiologista aqui custa 500, fora os exames que podem passar dos 2.000. A senhora realmente não tem condições de ser atendida aqui. As palavras atingiram Dona Luzia como murros. Ela sentiu o rosto queimar de vergonha, enquanto percebia que as pessoas ao redor começavam a cochichar e olhar em sua direção. A dor no peito parecia aumentar, agravada agora pela humilhação pública. Mas eu estou passando mal de verdade, insistiu Dona Luzia, sua voz começando a tremer. A dor está muito forte e meu filho disse que vocês têm obrigação de atender emergências. Foi então que se aproximou Sandra, a supervisora da recepção, uma mulher de meia idade, com ar autoritário e um sorriso forçado que não chegava aos olhos. Sandra havia observado a conversa desde o início e sua aproximação tinha um objetivo claro: resolver aquela situação que estava chamando a atenção indesejada na recepção. Com seus saltos altos repicando no mármore e o distintivo dourado de supervisora brilhando no blazer azul marinho, ela se posicionou ao lado de Priscila como um general assumindo o comando de uma batalha. "Qual é o problema aqui?", perguntou Sandra, direcionando o olhar primeiro para a funcionária e depois para Dona Luzia, como se ela fosse um objeto fora do lugar. "Esta senhora quer atendimento médico, mas não tem plano de saúde e acha que R$ 300 são suficientes", explicou Priscila, mal disfarçando o tom de deboche. Sandra suspirou dramaticamente e se voltou para Dona Luzia com uma expressão que misturava impaciência e condescendência. "Olha, minha senhora, vou ser clara com a senhora porque não quero que perca tempo aqui. Este é o Hospital São Vicente, referência em cardiologia e medicina de alta complexidade. Nossos médicos são os melhores da região, nossos equipamentos são de última geração e nosso atendimento é premium. A senhora entende o que isso significa?" Dona Luzia balançou a cabeça negativamente, cada vez mais confusa e assustada. A dor no peito persistia e agora ela sentia também uma tontura que a fazia se apoiar no balcão da recepção. "Significa que temos custos altos e por isso nossos preços refletem a qualidade do serviço", continuou Sandra, falando devagar como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança. "Um simples eletrocardiograma aqui custa mais do que a senhora trouxe. Um ecocardiograma nem se fala. E se precisar de internação, bem, seria impossível." O volume da voz de Sandra havia aumentado gradualmente. E agora várias pessoas na recepção pararam suas atividades para acompanhar o desenrolar da situação. Dona Luzia percebeu os olhares e sentiu suas bochechas arderem de vergonha. "Mas eu realmente estou passando mal", murmurou Dona Luzia, levando a mão ao peito. "A dor está aqui, bem forte e..." "Senhora", interrompeu Sandra, agora claramente irritada, "a senhora não está entendendo. Não é questão de estar passando mal ou não. É questão de estar no lugar certo. Este hospital atende pessoas que podem pagar pelos nossos serviços. A senhora precisa procurar o SUS, que é para pessoas na sua situação." A palavra situação foi pronunciada com tanto desprezo que algumas pessoas na recepção se entreolharam constrangidas. Um senhor de terno que aguardava próximo balançou a cabeça negativamente, claramente desaprovando a abordagem da supervisora. Dona Luzia sentiu os olhos se enchendo de lágrimas. Toda uma vida de trabalho honesto, de criar filhos com dignidade, mesmo diante das dificuldades, de sempre tentar fazer a coisa certa, e agora estava sendo tratada como se fosse menos que humana por não ter dinheiro suficiente. "Eu trabalhei a vida toda", disse ela, a voz embargada. "Criei 3 filhos sozinha, sempre paguei minhas contas, sempre fui honesta. Só estou pedindo ajuda porque estou com medo." "Isso é muito bonito, senhora, mas não muda nossa política", cortou Sandra, consultando demonstrativamente o relógio. "Olha, vou fazer assim, vou chamar a segurança para acompanhar a senhora até a saída e explicar onde fica o hospital público mais próximo. Lá a senhora será bem atendida, dentro das suas
possibilidades. Foi quando apareceu Marcelo, um dos seguranças do hospital, um homem alto e forte, mas com um olhar gentil. Sandra acenou para ele se aproximar. Marcelo, por favor, acompanhe esta senhora até a saída e explique como chegar ao hospital municipal. Ela está um pouco confusa sobre onde deve procurar atendimento. Marcelo olhou para Dona Luzia e viu algo que as duas mulheres da recepção pareciam não conseguir enxergar. Uma pessoa em sofrimento real. Ele havia trabalhado anos em hospitais públicos antes de vir para o São Vicente e reconhecia os sinais de um possível problema cardíaco. A senhora está sentindo o que exatamente? Perguntou Marcelo, ignorando o olhar impaciente de Sandra. Uma dor aqui no peito que não passa, sobe para o pescoço e desce para o braço. Começou há 3 dias e está piorando, respondeu Dona Luzia, grata por finalmente alguém estar realmente a escutando. Marcelo franziu o senho, preocupado. Aqueles eram sintomas clássicos que não deveriam ser ignorados. Ele olhou para Sandra, hesitante. Marcelo, disse Sandra com autoridade, você conhece as regras da casa. Por favor, conduza a senhora à saída. Foi neste momento que a situação tomou uma proporção que ninguém esperava. Dr. Roberto Mendes, chefe da cardiologia e um dos médicos mais respeitados do hospital, estava passando pela recepção quando ouviu a descrição dos sintomas. Ele parou e se aproximou. Com licença, disse Dr. Roberto, dirigindo-se a Dona Luzia. A senhora poderia repetir o que está sentindo? Sandra ficou visivelmente nervosa com a intervenção do médico. Dr. Roberto, é só uma questão administrativa. A paciente não tem condições de pagar pelo atendimento e já estávamos encaminhando ela para o hospital público. Dr. Roberto ignorou completamente Sandra e focou em Dona Luzia. Senhora, há quanto tempo está com essa dor? 3 dias, doutor. Começou de madrugada e não melhora com nada. E irradia para o braço e pescoço? Sim, senhor. Dr. Roberto se voltou para Sandra com uma expressão séria. Esta senhora pode estar tendo um infarto. Vocês estão mandando embora uma possível paciente de emergência cardiológica? O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Todas as pessoas na recepção estavam agora abertamente observando a cena e Sandra percebeu que havia cometido um erro grave. Doutor, nós seguimos o protocolo padrão para pacientes sem convênio, gaguejou Sandra. O protocolo padrão, disse Dr. Roberto, elevando o tom de voz, é atender emergências independentemente de pagamento. Isso não é apenas ética médica, é lei. Vocês querem que este hospital seja processado por omissão de socorro? Mas foi neste exato momento que a situação tomou uma reviravolta que ninguém, nem mesmo o Dr. Roberto, poderia prever. A porta principal do hospital se abriu e por ela entrou um homem de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos, terno impecável, mas com uma expressão cansada de quem havia passado uma noite em claro. Era Eduardo São Vicente, neto do fundador e atual proprietário do Hospital São Vicente, retornando de uma viagem de negócios que havia se estendido mais do que o previsto. Eduardo São Vicente havia partido para São Paulo na segunda-feira anterior para uma reunião de emergência com investidores estrangeiros interessados em expandir a rede de hospitais da família. A negociação havia se complicado, as reuniões se estenderam por dias e ele havia perdido o voo de volta na noite anterior. Durante toda a madrugada, no hotel, Eduardo não conseguiu dormir, atormentado por memórias que pareciam surgir do nada. Talvez fosse o cansaço, talvez o estresse das negociações, mas sua mente continuava voltando para os primeiros anos do hospital, quando seu avô, Dr. Vicente São Vicente, atendia pessoalmente cada paciente que chegava, independentemente de sua condição social. Eduardo lembrava das histórias que o avô contava, de como havia construído o hospital com a filosofia de que saúde não tem classe social, uma frase que ainda estava gravada discretamente na pedra fundamental do prédio, mas que parecia ter sido esquecida ao longo dos anos de modernização e expansão. Ao entrar no saguão principal naquela manhã, Eduardo
imediatamente percebeu que algo incomum estava acontecendo. Conhecia bem a dinâmica de sua instituição. Normalmente, às 9 da manhã, a recepção funcionava como um relógio, silenciosa e eficiente. Mas agora, havia um ajuntamento de pessoas, vozes alteradas e uma tensão no ar que o fez parar instintivamente. Seus olhos percorreram a cena rapidamente. Doutor Roberto, um dos seus melhores cardiologistas, estava visivelmente irritado. Sandra, a supervisora da recepção, em quem ele havia depositado confiança, parecia nervosa. E no centro de tudo, uma senhora idosa de vestido azul marinho, claramente angustiada, com lágrimas nos olhos. Eduardo se aproximou devagar, mantendo-se inicialmente fora do campo de visão dos envolvidos. Seus anos de experiência empresarial haviam lhe ensinado a observar situações antes de intervir, e algo naquela cena o estava incomodando profundamente. Protocolo padrão é atender emergências independentemente de pagamento. Ouvia Dr. Roberto dizer para Sandra. Isso não é apenas ética médica, é lei. Eduardo franziu o senho. Protocolo de emergência? Lei. O que exatamente estava acontecendo ali? Foi quando seus olhos se fixaram na senhora idosa e algo extraordinário aconteceu. O mundo pareceu parar por um instante. Aquele rosto, aqueles olhos gentis mesmo em meio ao sofrimento, aquela postura digna mesmo diante da humilhação. Eduardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não podia ser. Depois de 45 anos, as lembranças voltaram como uma avalanche. Eduardo tinha apenas 5 anos quando sua mãe morreu em um acidente de carro. Seu pai, devastado pela perda, mergulhou no trabalho e na bebida, deixando o menino praticamente órfão, mesmo estando vivo. Foi então que apareceu em sua vida uma mulher simples, de sorriso doce e mãos calejadas pelo trabalho, que havia sido contratada para cuidar da casa e dele, Dona Luzia. Ela não era apenas uma empregada doméstica. Durante 7 anos, foi a única figura materna que Eduardo conheceu. Foi ela quem o ensinou a amarrar os sapatos, quem o ajudava com o dever de casa, quem o consolava quando ele chorava de saudades da mãe. Foi ela quem o levava escondido para conhecer sua própria família humilde, onde Eduardo aprendeu o valor da simplicidade e da dignidade do trabalho honesto. Eduardo lembrava perfeitamente do último dia que a viu. Tinha 12 anos quando seu pai, influenciado pela nova esposa, uma mulher de classe alta que não tolerava a intimidade excessiva entre o menino e a empregada, decidiu dispensar Dona Luzia sem nenhuma explicação adequada. Eduardo havia implorado, chorado, mas foi inútil. Dona Luzia partiu com lágrimas nos olhos, prometendo que nunca o esqueceria, e ele havia prometido o mesmo. Durante anos, Eduardo tentou encontrá-la, mas sem sucesso. Dona Luzia havia mudado de bairro, de vida, e os rastros se perderam. Com o tempo, as responsabilidades dos negócios, a faculdade, o casamento, os filhos, tudo conspirou para que a busca fosse sendo adiada até se tornar apenas uma melancolia guardada no fundo do coração. E agora, 45 anos depois, ela estava ali. Mais velha, com cabelos completamente grisalhos, rugas que contavam histórias de uma vida de trabalho árduo, mas era inconfundivelmente ela. O mesmo olhar doce, a mesma dignidade na postura, a mesma bondade que irradiava mesmo em meio ao sofrimento. Eduardo sentiu as pernas tremerem. As lágrimas começaram a se formar em seus olhos enquanto ele lutava para controlar as emoções. Como era possível? Depois de tantos anos procurando, ela aparecia em seu hospital, sendo humilhada por seus próprios funcionários. Dona Luzia, murmurou Eduardo, ainda sem acreditar. O som de sua voz fez com que todos na recepção se virassem em sua direção. Sandra empalideceu imediatamente ao reconhecer o patrão. Dr. Roberto pareceu surpreso, mas foi a reação de Dona Luzia que confirmou tudo. Seus olhos se arregalaram, a mão voou para a boca, e mesmo através da dor física que sentia, um sorriso iluminou seu rosto.
Eduardo, meu menino Eduardo, disse ela, a voz embargada pela emoção. Foi como se o tempo tivesse parado na recepção do Hospital São Vicente. Todos os presentes presenciaram algo que pareceu saído de um filme. O proprietário do hospital, um dos empresários mais respeitados da região, caminhou em direção a uma senhora simples e a abraçou como se fosse sua própria mãe. Dona Luzia, eu não acredito, disse Eduardo, sua voz tremendo. Eu passei a vida inteira procurando pela senhora. Sandra, Priscila e os demais funcionários assistiam à cena perplexos, sem conseguir processar o que estavam vendo. Como era possível que o dono do hospital conhecesse aquela mulher que elas haviam acabado de humilhar e tentar expulsar? Como a senhora está? O que aconteceu? Por que está chorando? Perguntou Eduardo, afastando-se um pouco para olhar o rosto de Dona Luzia, suas mãos segurando carinhosamente os braços dela. Foi Dr. Roberto quem respondeu, ainda processando a situação surreal que estava presenciando. Senhor, Eduardo, esta senhora chegou com sintomas de possível infarto, mas o pessoal da recepção estava mandando ela embora porque não tem plano de saúde. A expressão de Eduardo mudou radicalmente. A emoção do reencontro deu lugar a uma fúria fria e controlada que poucas pessoas já haviam visto. Ele se virou lentamente para Sandra, que havia começado a tremer. Mandando embora? Repetiu Eduardo, sua voz baixa, mas carregada de uma autoridade que fez todos ao redor se calarem instantaneamente. Vocês estavam mandando embora uma pessoa com sintomas de infarto porque ela não tem plano de saúde? Senhor Eduardo, nós seguimos o protocolo padrão para... Tentou-se justificar Sandra. Protocolo? Interrompeu Eduardo, elevando ligeiramente o tom. Qual protocolo autoriza vocês a mandarem embora uma emergência médica? Qual protocolo permite que tratem qualquer ser humano da forma que vi vocês tratando esta senhora? O silêncio era ensurdecedor. Eduardo olhou ao redor, observando cada rosto na recepção. Funcionários, pacientes, acompanhantes. Todos estavam presenciando um momento que mudaria para sempre a história daquele hospital. Dr. Roberto, disse Eduardo, voltando-se para o cardiologista. Por favor, leve Dona Luzia imediatamente para o Centro de Emergência Cardiológica. Quero que ela tenha o melhor atendimento que este hospital pode oferecer. Todos os exames necessários, a melhor equipe, tudo. Mas Eduardo, meu filho, interveio Dona Luzia, ainda emocionada, mas preocupada. Eu não tenho como pagar. Eduardo segurou gentilmente as mãos dela, aquelas mesmas mãos que haviam cuidado dele quando era criança. A senhora não vai pagar nada, Dona Luzia. Nunca. Esta casa é tanto sua quanto minha. Ele fez uma pausa, respirou fundo e continuou, agora falando alto o suficiente para que todos na recepção ouvissem. Na verdade, vocês todos precisam saber de uma coisa. Esta mulher aqui não é apenas uma paciente. Dona Luzia foi a pessoa mais importante da minha infância. Ela me criou, me educou, me ensinou valores que carrego até hoje. Ela é a razão pela qual eu me tornei o homem que sou. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Eduardo. E vocês a trataram como lixo. O silêncio que se seguiu às palavras de Eduardo foi quebrado apenas pelo som abafado de alguém chorando. Era Marcelo, o segurança, que havia presenciado toda a humilhação e agora compreendia a dimensão do que havia acontecido. Mesmo sendo apenas um funcionário, ele sentia vergonha de fazer parte de um sistema que havia tratado daquela forma a mulher que havia criado seu patrão. Dr. Roberto foi o primeiro a reagir. Com a sensibilidade de quem passou décadas lidando com situações delicadas, ele se aproximou de Dona Luzia e gentilmente a conduziu para uma cadeira de rodas que havia solicitado discretamente a uma enfermeira. Dona Luzia, com sua permissão, vamos cuidar da senhora agora, disse ele, ajoelhando-se ao lado da cadeira. Vou pessoalmente acompanhá-la ao centro cardiológico. Temos os melhores equipamentos e a melhor equipe. A senhora está em excelentes mãos. Enquanto isso, Eduardo permanecia de pé, observando Sandra com uma expressão que misturava decepção e determinação.
Sandra, que minutos antes exibia autoridade e prepotência, agora parecia ter encolhido fisicamente. Suas mãos tremiam e ela evitava o olhar do patrão. Sandra, disse Eduardo, sua voz controlada, mas firme. Há quanto tempo trabalha neste hospital? 8 anos, senhor, respondeu ela, quase em um sussurro. 8 anos, repetiu Eduardo. E em todos esses anos, ninguém nunca lhe explicou qual é a missão desta instituição. Ninguém nunca contou a história de como meu avô fundou este hospital. Sandra balançou a cabeça negativamente, sem conseguir falar. Eduardo caminhou até uma das paredes da recepção, onde havia uma placa discreta de bronze que a maioria das pessoas nunca notava. Era um texto escrito em letras pequenas, meio apagadas pelo tempo. Fundado em 1952 por Dr. Vicente São Vicente, com a missão de servir à comunidade com excelência médica e humanidade, pois saúde não conhece barreiras sociais. Meu avô, começou Eduardo, ainda olhando para a placa, veio de uma família pobre. Perdeu o pai aos 10 anos e trabalhou como engraxate para ajudar a sustentar a mãe e os irmãos. Conseguiu estudar medicina através de bolsas e da ajuda de pessoas generosas que acreditaram nele. Eduardo se virou para enfrentar não apenas Sandra, mas todos os funcionários que haviam se reunido, atraídos pela comoção. Quando ele fundou este hospital, fez uma promessa: nunca, jamais, uma pessoa seria rejeitada por falta de dinheiro. Nos primeiros anos, ele atendia gratuitamente mais da metade dos pacientes. Era sua forma de retribuir à comunidade que o havia ajudado. Eduardo fez uma pausa, deixando as palavras ecoarem. Ao longo dos anos, o hospital cresceu, se modernizou, ganhou reputação e, em algum lugar no caminho, perdemos nossa alma. Enquanto Eduardo falava, Dr. Roberto havia organizado discretamente todo o atendimento para Dona Luzia. Uma equipe completa de cardiologia estava se preparando. Eletrocardiograma, ecocardiograma, exames de sangue, tomografia, tudo que fosse necessário para um diagnóstico preciso. Eduardo, meu filho, disse Dona Luzia, segurando a mão dele antes de ser levada para os exames. Não se preocupe comigo. Eu não quero que você brigue com seus funcionários por minha causa. Essa frase atingiu Eduardo como um soco no estômago. Mesmo depois de ser humilhada, mesmo doente e assustada, Dona Luzia ainda se preocupava em proteger os outros. Ainda demonstrava a mesma bondade que ele lembrava da infância. Dona Luzia, disse Eduardo, ajoelhando-se ao lado da cadeira de rodas e segurando carinhosamente as mãos dela. A senhora me ensinou que tratar bem as pessoas não é favor, é obrigação. A senhora me ensinou que a verdadeira nobreza está em como tratamos quem não pode nos retribuir. Eu esqueci essas lições e por isso este hospital esqueceu também. Ele olhou nos olhos dela com a mesma admiração de quando era criança. Deixe que eu cuide da senhora agora, como a senhora cuidou de mim. E deixe que eu use esta situação para lembrar a todos nós de quem deveríamos ser. Dona Luzia foi levada para o centro cardiológico e Eduardo permaneceu na recepção, agora com um grupo maior de funcionários que havia se juntado, incluindo enfermeiras, médicos, pessoal administrativo e da limpeza. A notícia de que o dono do hospital havia reencontrado sua mãe de criação, depois de décadas, havia se espalhado rapidamente. Quero que todos entendam uma coisa, disse Eduardo, sua voz agora mais calma, mas não menos determinada. O que aconteceu aqui hoje não foi um incidente isolado. Foi o resultado de uma cultura que se desenvolveu neste hospital. Uma cultura que eu permiti que se desenvolvesse porque estava mais preocupado com números do que com pessoas. Ele olhou especificamente para Sandra. Sandra, você não é uma pessoa má, mas você foi treinada em um sistema que coloca o lucro acima da humanidade. E a responsabilidade por isso é minha. Sandra finalmente encontrou sua voz. Senhor Eduardo, eu sinto muito. Se soubesse o quê? Interrompeu Eduardo. Se soubesse que ela era importante para mim? E se não fosse, isso mudaria alguma coisa?
Uma pessoa vale menos porque não conhece o dono do hospital? A pergunta pairou no ar, e Eduardo pode ver nos rostos ao redor que suas palavras estavam causando reflexão. A partir de hoje, continuou Eduardo, este hospital vai passar por mudanças profundas. Vamos estabelecer um fundo permanente para atendimento de emergências independentemente de pagamento. Vamos treinar toda a equipe em humanização do atendimento. E vamos criar um código de conduta que coloque a dignidade humana acima de qualquer consideração financeira. Dr. Roberto retornou neste momento com as primeiras notícias sobre Dona Luzia. Eduardo, temos boas notícias. Não foi infarto, mas ela está com uma arritmia cardíaca que precisa de tratamento. Nada grave, mas requer acompanhamento e medicação adequada. Ela está estável e descansando agora. Eduardo suspirou aliviado. Graças a Deus. Dr. Roberto, quero que ela tenha o melhor acompanhamento possível. E quero que seja estabelecido um protocolo. Qualquer pessoa que chegar aqui com sintomas cardíacos será atendida imediatamente, independentemente de sua condição financeira. Já estou providenciando isso, respondeu Dr. Roberto. Na verdade, Eduardo, esta situação me fez pensar. Quantas pessoas podem ter sido mandadas embora daqui com problemas sérios? Quantas Dona Luzias deixamos passar? A pergunta atingiu todos os presentes. Eduardo viu lágrimas nos olhos de algumas enfermeiras, viu médicos balançando a cabeça com pesar, viu funcionários da limpeza, pessoas simples como Dona Luzia, observando tudo com uma mistura de esperança e desconfiança. A partir de hoje, disse Eduardo, dirigindo-se especificamente aos funcionários mais humildes, quero que vocês saibam que tem voz neste hospital. Se virem qualquer situação como a de hoje, quero que me reportem diretamente. Vocês são os olhos e ouvidos desta instituição. Ele fez uma pausa e olhou novamente para a placa de bronze na parede. Meu avô dizia que um hospital é mais do que um negócio. É um templo da esperança. Hoje, Dona Luzia me lembrou disso. Ela me trouxe de volta para casa. Foi então que aconteceu algo inesperado. Maria, uma das funcionárias da limpeza, uma mulher de meia idade que trabalhava há 15 anos no hospital e sempre foi praticamente invisível para a administração, deu um passo à frente. Senhor Eduardo, disse ela com a voz trêmula, mas determinada. Posso falar uma coisa? Eduardo se virou para ela surpreso. Em 15 anos, nunca havia trocado mais que cumprimentos básicos com Maria. Claro, Maria, pode falar. Eu conhecia a Dona Luzia, disse Maria, e um murmúrio de surpresa se espalhou entre os presentes. Ela morava no mesmo bairro que eu, há muitos anos. Sempre ouvi ela falar de um menino que ela criou, que ela amava como filho. Ela dizia que ele ia ser uma pessoa importante, que ia fazer a diferença no mundo. Ela sempre disse que o maior orgulho da vida dela era ter ajudado a criar esse menino. Eduardo sentiu as lágrimas voltarem aos seus olhos. Dona Luzia sempre falou do Senhor com tanto amor, continuou Maria. Ela nunca parou de se preocupar, nunca parou de torcer pelo Senhor. Mesmo quando a vida dela ficou difícil, mesmo quando ela teve que trabalhar muito para criar os próprios filhos, ela sempre dizia que tinha valido a pena porque tinha ajudado o Senhor a se tornar quem é. O silêncio na recepção era total. Eduardo estava visivelmente emocionado, assim como muitas outras pessoas presentes. Obrigado, Maria, disse Eduardo, depois de alguns momentos, por me contar isso e por me lembrar que neste hospital trabalham pessoas como você, que conhecem histórias, que têm vidas, que merecem ser vistas e ouvidas. Foi neste momento que Eduardo tomou uma decisão que surpreendeu a todos, incluindo a ele mesmo. Maria, disse Eduardo, olhando diretamente nos olhos da funcionária da limpeza, você acabou de me dar uma ideia. A partir de hoje, quero que você seja nossa nova coordenadora de humanização do hospital. Seu trabalho será garantir que nenhum paciente, independentemente de sua condição social, seja tratado com menos dignidade do que merece.
O burburinho que se seguiu foi imediato. Maria ficou boquiaberta. Sandra pareceu ainda mais desconcertada e os demais funcionários se entreolharam incrédulos. Promover uma funcionária da limpeza para um cargo administrativo era algo inédito na história do Hospital São Vicente. Mas, senhor Eduardo, gaguejou Maria, eu só tenho o ensino fundamental. Eu não sei se... Maria, interrompeu Eduardo com um sorriso gentil. Você conhece este hospital melhor do que qualquer pessoa aqui. Você vê tudo, ouve tudo e, mais importante, você tem algo que nenhum diploma pode ensinar. Você tem coração. Vamos providenciar toda a capacitação necessária, mas sua sensibilidade humana já está pronta. Eduardo se virou para o grupo de funcionários. E quanto a Sandra, todos prenderam a respiração, esperando uma demissão. Ela será transferida para trabalhar diretamente com Maria. Vai aprender na prática o que significa atender pessoas com dignidade. Considerem isso um programa de reeducação humanitária. Sandra, que esperava o pior, suspirou aliviada. Era uma segunda chance, e ela sabia disso. 3 horas depois, Eduardo estava no quarto VIP, onde Dona Luzia descansava após uma bateria completa de exames. O quarto, normalmente reservado para personalidades e pacientes de alta renda, agora abrigava uma mulher simples que havia ganhado o direito de estar ali não pelo dinheiro, mas pela importância que tinha na vida do dono do hospital. Como está se sentindo? Perguntou Eduardo, puxando uma cadeira para ficar próximo à cama. Muito melhor, meu filho, respondeu Dona Luzia com aquele mesmo sorriso doce que ele lembrava da infância. Os médicos disseram que não é nada muito grave. Só preciso tomar uns remédios e fazer acompanhamento. Dona Luzia, disse Eduardo, segurando a mão dela, quero que a senhora saiba que todos os seus tratamentos, exames, medicamentos, tudo será por conta do hospital, para sempre. A senhora nunca mais vai precisar se preocupar com isso. Eduardo, meu menino, isso não é necessário. É sim, insistiu ele. E tem mais. Quero oferecer um trabalho para a senhora aqui no hospital. Dona Luzia o olhou surpresa. Trabalho? Mas, Eduardo, eu já tenho 67 anos. Exatamente por isso. Quero que a senhora seja nossa conselheira especial para acolhimento de pacientes. Sua função seria conversar com pessoas que chegam aqui assustadas, nervosas, sozinhas. Ninguém melhor do que a senhora, que sempre soube como cuidar das pessoas, como fazer elas se sentirem em casa. Os olhos de Dona Luzia se encheram de lágrimas. Você está falando sério? Completamente. Salário digno, todos os benefícios e o mais importante, a senhora estaria fazendo o que sempre fez de melhor, cuidando das pessoas. Naquele momento, alguém bateu na porta. Era Dr. Roberto, acompanhado de uma jovem mulher de jaleco. Eduardo, Dona Luzia, gostaria de apresentar a doutora Carla Santos, nossa nova cardiologista. Ela acabou de chegar de São Paulo e será a médica responsável pelo acompanhamento da Dona Luzia. A jovem médica se aproximou com um sorriso caloroso. É um prazer conhecê-los. Dr. Roberto me contou toda a história e quero dizer que estou honrada em fazer parte desta mudança que está acontecendo aqui. Mudança? Perguntou Eduardo. Sim, respondeu o Dr. Roberto. A notícia do que aconteceu hoje se espalhou por todo o hospital. Sabe o que está acontecendo? Os próprios médicos estão se mobilizando. Dr. Marcos, da ortopedia, criou um fundo para atendimento gratuito de emergências. A doutora Ana, da pediatria, está organizando um mutirão de consultas gratuitas para crianças carentes. É como se todo mundo tivesse acordado. Eduardo sorriu emocionado. E tem mais novidades, disse Dr. Roberto. O hospital recebeu 3 ligações de outros médicos de hospitais públicos querendo trabalhar aqui meio período para ajudar com os atendimentos gratuitos. Parece que sua história inspirou muita gente. 6 meses depois, o Hospital São Vicente era irreconhecível.
O que havia começado como um momento de crise se transformou na maior revolução humanitária da história da instituição. Eduardo havia cumprido todas as promessas feitas naquele dia. O Fundo Dona Luzia, criado em homenagem à mulher que havia mudado tudo, garantia atendimento gratuito para qualquer emergência. Maria, a ex-funcionária da limpeza, se tornara uma das pessoas mais respeitadas do hospital, mediando conflitos e garantindo que todos os pacientes fossem tratados com dignidade. Sua equipe de humanização era formada por funcionários de todas as áreas, desde médicos até porteiros. Sandra havia se transformado completamente. Trabalhando diariamente com Maria, havia aprendido a ver cada paciente como uma pessoa, não como um número ou uma conta. Tornara-se uma das funcionárias mais dedicadas e frequentemente era vista consolando familiares ou ajudando pacientes com dificuldades burocráticas. Dona Luzia, por sua vez, encontrara uma nova razão de viver. Como conselheira de acolhimento, ela passava os dias conversando com pacientes assustados, segurando as mãos de idosos solitários, consolando mães preocupadas. Seu pequeno escritório, decorado com plantas e fotos de família, se tornara um refúgio de paz dentro do hospital. "Sabe o que mais me emociona?", disse Eduardo para Dr. Roberto, enquanto observavam pela janela Dona Luzia conversando com uma criança no jardim do hospital. "Não são apenas as mudanças que fizemos, é descobrir que elas estavam esperando para acontecer. As pessoas só precisavam de permissão para serem humanas." Dr. Roberto concordou. "E pensar que tudo começou com uma senhora chegando aqui com dor no peito." "Não", corrigiu Eduardo. "Tudo começou muito antes. Começou quando uma mulher simples decidiu cuidar de uma criança como se fosse seu próprio filho. Tudo o que aconteceu depois foi apenas o resultado dessa semente de amor que ela plantou há tantos anos." Naquele mesmo dia, Eduardo estava em seu escritório quando recebeu uma ligação inesperada. Era de um repórter de uma revista nacional de saúde que havia ouvido falar das mudanças no Hospital São Vicente. "Senhor Eduardo, nosso magazine está fazendo uma matéria sobre inovações em hospitais privados e o que vocês fizeram chamou nossa atenção. Poderia nos explicar como começou esta transformação?" Eduardo olhou pela janela de seu escritório e viu Dona Luzia empurrando uma cadeira de rodas com um paciente idoso, conversando alegremente com ele. "Tudo começou", disse ele ao repórter, "quando aprendi novamente uma lição que havia esquecido, que nossa verdadeira riqueza não está no que temos, mas no que fazemos pelas pessoas que não podem nos retribuir." 3 meses depois, o Hospital São Vicente recebia uma comitiva de médicos e administradores de hospitais de todo o país, interessados em conhecer o modelo São Vicente de atendimento humanizado. A história de Dona Luzia e Eduardo havia se tornado um caso de estudo, um exemplo de como um momento de crise pode se transformar em oportunidade de crescimento. Mas para Eduardo, o verdadeiro prêmio não eram os reconhecimentos ou as matérias de jornal. Era poder sentar-se todas as tardes na sala de Dona Luzia, tomar um café que ela insistia em preparar e ouvir suas histórias. Era ter recuperado não apenas uma pessoa importante de seu passado, mas uma parte de sua própria alma que havia se perdido no caminho. "Eduardo", disse Dona Luzia em uma dessas tardes, "você sabe que eu nunca parei de rezar por você, né? Mesmo sem saber onde você estava, eu pedia para Deus todos os dias para que você fosse feliz e que usasse os dons que tinha para ajudar as pessoas." "E Deus ouviu suas orações, Dona Luzia", respondeu Eduardo. "Só demorou um pouquinho para eu entender o recado." Ela riu, daquele jeito gostoso que ele lembrava da infância. "Às vezes, Deus precisa dar umas chacoalhadas na gente para a gente acordar. Quem diria que minha dor no peito ia servir para isso? A senhora salvou este hospital, Dona Luzia. Salvou a mim também." "Não, meu filho", disse ela, com aquela sabedoria simples que sempre a caracterizou. "Eu só fiz o que sempre fiz. Tratei as pessoas como gente.
Você que teve coragem de mudar tudo para que todo mundo pudesse fazer a mesma coisa. E assim, o Hospital São Vicente se tornou mais do que uma instituição médica. Tornou-se um símbolo de que a transformação é possível, de que a humanidade pode prevalecer sobre os interesses financeiros e de que, às vezes, precisamos voltar às nossas origens para encontrar o caminho certo. A placa de bronze na recepção, que antes passava despercebida, agora era lida diariamente por centenas de pessoas. Mas ao lado dela, Eduardo mandou colocar uma nova placa, menor, mais simples, em memória de todas as Dona Luzias que nos ensinam, todos os dias, o verdadeiro significado da palavra cuidar. E no final de cada dia, quando as luzes do hospital se acendiam na escuridão da noite, elas iluminavam não apenas um edifício, mas um farol de esperança, lembrando a todos que, às vezes, as maiores revoluções começam com os menores gestos de humanidade. Se você chegou até aqui, deixe o seu gostei e se inscreva no canal. Sua opinião é muito importante para a gente, então comente aí. Que lição esta história deixou para você? Como podemos ser mais como Dona Luzia no nosso dia a dia? Comente aí embaixo. Até a próxima!